O que é a Jornada Mágica? A Jornada Mágica, ela é uma compilação do entendimento do tarô, né? Dos arquétipos, dos arcanos maiores do tarô, mais aprofundada pelo hermetismo, pelo entendimento do que são os setenários, pelo entendimento do que são do que é o nosso inconsciente segundo Freud, o inconsciente segundo Jung. A gente vai falar sobre egrégora, a egrégora de um grupo. Então, ela vai aprofundar nos arcanos maiores do tarô, mas ela também, porque mágica, né? Porque o que eu trouxe essa palavra mágica? Ela vai trazer o entendimento de que a alquimia está muito ligada ao nosso autoconhecimento, à nossa prática diária de nos conhecer e também entrar em sincronicidade, em sintonia com o universo. Então, a gente tem aí alguns passos que alguns mestres que vieram antes de nós deram para a gente, né? Nos presentearam. Um deles é o hermetismo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e vamos falar ao longo da jornada sobre as simbologias, né, de cada cultura, porque cada cultura tem um tipo de simbologia, e vocês vão ver que todas elas, muitas vezes, estão falando da mesma coisa. Então, começando aqui, porque jornada mágica? O homem não pode se tornar consciente sem dor. A magia transforma a dor em consciência. Então, aqui é o processo alquímico, né? Então, o processo do entendimento dos contrastes, de que a gente funciona nesse mundo através do contraste. Então, muitas vezes a dor ela traz a possibilidade da gente olhar para as nossas feridas e trazer luz, né? Então, isso é considerado um processo alquímico, principalmente dentro do hermetismo. E eu trouxe, né, Jung, ele se inspirava no hermetismo, principalmente através da alquimia medieval, que tem conceitos herméticos muito fortes. Agora, quem nunca ouviu essa palavra, né? Eu coloquei aqui. O que é o hermetismo? Né? Da onde que ele surge? Por que se fala tanto de hermetismo hoje? Então, eu coloquei aqui a primeira imagem. Peraí, que eu acho que eu pulei, gente. Não sei como pulei tanto. Então, aqui, né? A primeira imagem, essa imagem, ela é uma imagem que tem em muitos livros e que é muito antiga, né? Ela faz alusão a Hermes Trismegisto, né? Então, a palavra hermetismo, ela significa um saber oculto, que é reservado para poucos, que era como foi passado o conhecimento ali no Egito. Né? Hermes Trismegisto é um nome que significa 3 vezes grande, e ele está ligado a uma figura da mitologia, que ela foi sincretizada, né? Primeiro ela vem do Egito, depois ela passa para a Grécia e depois para Roma. E eu quis trazer para vocês entenderem a origem. Né? Então, Hermes Trismegisto, ele foi considerado um mestre, que tem mais, assim, viveu há mais de 1.500 anos antes de Cristo, um grande filósofo, um grande estudioso, né? E ele estudava alquimia. Então, diziam que ele era um sábio, que ele estudava as leis que operam no universo. E ele estudava junto com seus discípulos. Então, ele era considerado um mestre iniciado e que recebia os discípulos como se fosse em forma de mosteiro mesmo. Precisava de uma certa consciência, precisava passar por um certo crivo para entrar nessa linha de conhecimento, nessa linha de Hermes Trismegisto, né? Então, o conhecimento nessa época era passado de mestre para discípulo dessa forma mais reservada. Por quê? Porque eles tinham muita preocupação do conhecimento ser deturpado, ou que o conhecimento ele fosse passado para as mãos erradas, né? O que podia fazer com que as pessoas deturpassem ou fizessem um mau uso desse conhecimento. O que, de uma certa forma, acontece muito, né? Então, nessa época, tinha toda essa preocupação. Então, dizem alguns ocultistas que quem organizou essas escrituras, principalmente no Egito, foi Hermes Trismegisto. E por que ele escreveu?
porque ele ficou com medo de que distorcessem esse conhecimento que era passado de mestre para discípulo. E nessa época, na antiguidade, quando um livro sagrado, quando um livro onde a gente via leis, normas, regras, era escrito, era porque eles não queriam, eles queriam preservar, eles não queriam que a informação fosse distorcida. Mas, ao mesmo tempo, nessa época, a linguagem ela era considerada vulgar, ela era considerada uma redução dos mistérios, dos saberes. Por quê, gente? Vocês que já experienciaram, o amor, que já experienciaram algo muito extraordinário ou muito, digamos assim, desafiador, nenhuma palavra pode descrever. Nenhuma palavra pode descrever a experiência. Então, a linguagem ela era considerada vulgar. Então, ao mesmo tempo que a linguagem era considerada vulgar, eles tinham a preocupação de entender e de passar esse conhecimento. Como que seria passar esse conhecimento de uma forma ampla, de uma forma maior? Através da escrita. Então, ele acaba escrevendo, né? Então, ele é registrado no Egito como um escriba. Então, no Egito, vocês vão ver o Hermes Trismegisto como Ibis, né? Na Grécia, como Hermes, o mensageiro dos deuses, a gente vai ver ele aqui, e depois como Mercúrio dos romanos. Né? Então, assim, a alquimia do hermetismo, a alquimia ligada a Hermes Trismegisto, ela não é uma alquimia que fala que vamos transformar o metal em ouro, vamos ficar ricos com essa alquimia. Não, a transformação real que eles queriam era utilizar desses conhecimentos para trazer o homem que era muito instintivo, e ainda somos, né, dessa forma egoísta, para um ser mais divino, para um ser transcendental. Então, esses conhecimentos ajudavam a gente a elaborar os conteúdos que a gente tem dentro da gente, né? Que é esse lugar, da gente estar, da gente ser tanto instinto, tanto animal, quanto humano, quanto também conectado com algo que nos transcende, buscando algo que nos transcende. Então, esse era o objetivo principal do hermetismo. E ele tem alguns textos que são mais famosos, né, que é o Corpus Hermético e a Tábua de Esmeralda, que aí vocês vão ver que hoje em dia, né, se fala muito, que é o Caibalion, enfim. Eu vou passar um pouco por isso. Mas eu queria mostrar aqui algumas imagens dele para vocês verem, porque no tarô vocês vão ver muito, né? Então, assim, tarô egípcio, tarô de Tó, é a mesma coisa que falar de Hermes, é o mesmo, né? Mas o povo no Egito, ele era mais intuitivo. Ele colocava animais ali na cabeça dos seres humanos, ele era mais criativo. E foi muito, por conta da Inquisição, muitas dessas imagens, elas foram banidas, né? A Inquisição baniu muitas das coisas da Índia, não, desculpa, do Egito, por conta desse lugar de queimar o que não era ali ligado ao que eles acreditavam. Então, aqui está a imagem do escriba, de Hermes, né? O que acontecia antigamente com os sábios? Quando eles tinham muita sabedoria, quando existia um homem muito iluminado, a civilização ali, a civilização na época, transformava essa pessoa num deus, que foi o que aconteceu com Hermes Trismegisto. Ele foi transformado em um deus, pela cultura egípcia. Então, no Egito, ele era desenhado como um ibis, que é um pássaro, né? Um pássaro alongado. Então, ibis ou tó, né? Que significa o mensageiro, aquele que vai transmitir o conhecimento de Deus aos homens. Então, se vocês olharem aqui, tem um ser divino que eles desenham como um homem, né? Que era como eles conseguiam simbolizar ali Deus, a imagem e semelhança deles mesmos, sendo aqui, influenciado. Então, ele era um canal, e aqui ele escrevendo, ele era um canal que passava o conhecimento. Então, ele era considerado o deus da magia, dos ramos da sabedoria, das artes. Diziam que isso eu lembro que eu estudei até na escola, a invenção da escrita foi ligada a ele, né, a esse deus. Então, na Grécia, ele vai ser Hermes, em Roma, né, para os romanos, ele é Mercúrio.
mas a gente está falando aqui da mesma simbologia, para que vocês percebam que dependendo da cultura, dependendo até da parte histórica dessa cultura, a simbologia ela vai mudar. Mas o cerne, né, do que eles estão dizendo, o cerne, o core, é o mesmo. Então, aqui no Egito, ibis, que é esse pássaro de pernas longas, que tem esse biquinho, ele vai querer dizer, ele tem interpretações variadas, né, nessa mitologia egípcia. Então, quando vocês... Eu vejo muito esse ibis, né, no nome do hotel, vocês vão começar a ver. A partir do momento que vocês começam a estudar simbologia, vocês vão começar a ver que o nosso mundo ele é rico ainda nas simbologias ligadas ao Egito, Egito menos por conta da Inquisição, mas muito à civilização greco-romana. Então, aqui, né, esse biquinho do ibis, desse pássaro, ele vai falar sobre sabedoria, ele vai estar associado à sabedoria, porque esse bico curvo, ele tinha a capacidade de colher as informações corretas, né, e transmitir para o mundo. Ele vai estar ligado à escrita e à comunicação, tem ele ali escrevendo, né, ele vai ser o símbolo da comunicação. Depois a gente vai ver o quanto ele está associado ao mago no tarô. Aqui, esse bico, né, e o Tó, o Deus Tó, que é o mesmo, né, que é Ibis, ele vai desempenhar um papel importante no julgamento dos mortos, que aí, na cultura grega, greco-romana, a gente tem Hermes Psicopompo, que vai até o mundo dos mortos, ou seja, ele Ibis, Tó, Hermes, ele é esse lugar mental nosso, que passa do céu até o inferno, né? É esse mensageiro que pode transmitir a mensagem do lugar onde ele estiver. Ele é um canal. Essa curva do bico dele, muitas vezes ele está associado à lua crescente, que é um símbolo bem importante, bem rico dentro da mitologia egípcia, que vai falar das passagens do tempo, que vai falar sobre os ciclos lunares. A gente vai ver isso nas cartas do tarô também. E vai falar da transformação, da transmutação, porque esses pássaros eles eram muito vistos próximo do rio Nilo, onde eles se alimentavam, né? Então vai conectar com a ideia de transição, de transformação, porque esse rio ele era essencial para a vida no Egito. Então, para vocês verem, né, como eles associaram o deus Ibis a um pássaro por conta da simbologia que eles tinham ali naquela cultura, que era a cultura egípcia. Aí, olha só, gente, o mesmo Deus, tá? Só que aí na Grécia. Por quê? Porque os gregos, os romanos, eles são mais racionalistas. Então, eles simbolizaram Mercúrio, eles simbolizaram Hermes como um homem. Né? Mas é o mesmo Deus. É o mesmo Deus no sentido de significado. Né? A imagem vai mudar, mas o significado permanece. E por que eu estou começando com isso? Para vocês entenderem que, dependendo do tarô, vocês vão ter o mesmo símbolo, mas a cultura, o entendimento da imagem vai mudar, né? Conforme a cultura, conforme a evolução psíquica, até de como de como aquela civilização, ela consegue simbolizar e lidar com aqueles símbolos. Então, a gente vai entender isso para que a gente entenda também sobre o nosso inconsciente, sobre os arquétipos. Daqui a pouco eu vou perguntar se vocês estão entendendo. Tá, até aí tudo bem, gente?